Olá, respondendo algumas das perguntas que eu recebi na caixa de perguntas que eu abro toda terça-feira, então eu vou ler alguma delas e responder. A primeira é: estou prestes a sair de casa para morar solo, porém sofro de ansiedade e depressão. Cadê a continuação? Completando minha pergunta, já que não dá espaço na caixa de perguntas, não dá espaço para colocar tanta coisa. Existe alguma possibilidade de dar ruim? Então, toda vez que uma pessoa comenta comigo ou que eu escuto comentando e eu posso falar a respeito, quando a pessoa diz ter algo, eu tenho ansiedade, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, eu só gostaria de entender ou saber ou que a pessoa procurasse saber de onde vem esse diagnóstico. Se a pessoa teve um diagnóstico de um profissional, se esse diagnóstico foi tido da forma correta, ou se é a própria pessoa que está se diagnosticando assim, ou porque escutaram as pessoas dizerem para ela que ela tem depressão, que ela é uma pessoa ansiosa, sendo que na verdade ela tem um nível de tristeza e um nível de ansiedade normal, comum, que não seria categorizado como ansiedade ou depressão. Porém, se o seu caso for de alguém que tem um diagnóstico correto, que foi diagnosticado de forma correta e que esse diagnóstico também não seja algo que foi tido lá atrás, há muito tempo, então considerando assim, é, é importante que você também esteja tendo acompanhamento. Então, que você não somente teve esse diagnóstico e ok, te passaram o que você tem que fazer e encerrou. É importante você ter um acompanhamento para verificar como que está sendo esse seu processo dessa sua depressão e dessa sua ansiedade. E quando você vai morar sozinho, várias coisas podem acontecer, sejam elas boas ou ruins, e dependente do nível disso, do nível de ruim, do nível de bom. Então, independente se você tem depressão ou ansiedade, pode acontecer coisas. E ainda mais que é algo que você está indo morar sozinho, então é a primeira vez de, de algo, de ir morar sozinho. Eu acredito que você nunca teve essa experiência. Então, por ser algo novo, pode acontecer de várias coisas, pois você estará aprendendo com novas situações, coisas que antes não tinha acontecido com você. Então, independente de você ter depressão e ansiedade, as coisas vão acontecer, coisas boas ou ruins, em níveis altos ou baixos, elas vão acontecer, ainda mais nesse sentido de você estar mudando de casa para ir morar sozinho, que é algo que já embute mesmo acontecer muitas coisas. Mas, pensando na sua pergunta, em questão da ansiedade, quando você estiver sozinho e você começar a ter um nervosismo muito grande, uma apreensão muito grande, como que vai ser essa questão, tendo em vista que você estará num ambiente sozinho. Então você estará na sua casa, sozinho, você com você, e aí como que vai ser essa relação com você e você? Você vai saber se controlar, estabelecer algo que você consiga se acalmar, vai ter alguma atividade onde você possa se acalmar, ou mesmo que você esteja sozinho no espaço físico, mas pode ser que você não esteja sozinho em questão de ter alguém para você poder conversar, mandar uma mensagem, mandar um áudio, ligar. Então, pensando por um lado nesse sentido de ansiedade, de apreensão, de nervosismo por algum motivo, como que você vai lidar estando sozinho e como que você lida isso hoje? Se você mora com alguém, você tem apoio dessas pessoas ou você já consegue resolver isso sozinho, mesmo estando num ambiente onde tem alguém? Porque se você já consegue resolver isso sozinho, então não vai ser tão diferente assim quando você for morar sozinho. Mas se você tem esse apoio estando agora morando com alguém, pode ser que você sinta falta no começo, ache difícil esse novo começo, esse novo processo, mas aos poucos você vai aprendendo e buscando formas de lidar com isso. E em relação ao seu momento depressivo, pensando numa questão de falta de vontade de fazer muitas coisas, você estará morando sozinho. Então você depende de você para tudo. As suas roupas, para lavar suas roupas, para cozinhar,
para se alimentar, para tomar banho, então tudo para arrumar a casa, para arrumar a sua cama, então tudo vai depender muito de você. Então, se você não tiver essa disponibilidade de fazer essas coisas, como que vai ser? Será que você vai conseguir ficar um tempo nesse período onde você fica mais resguardado e depois você vai conseguir voltar a fazer as suas atividades? Então, por isso que é importante, se possível, você ter um acompanhamento psicoterapêutico, psicológico, para justamente quando você estiver nesses momentos, tendo em vista que a terapia é uma vez por semana, você iniciando essa nova fase, estando morando sozinho e fazendo terapia uma vez por semana, pode ser que as coisas amenizem, você vai perdendo esse medo que é comum dar esse medo ao morar sozinho, mas que talvez para você seja um medo muito excessivo. Então, se possível, faça psicoterapia, mas saiba que esse medo é normal, a gente ter esse medo e a gente se questionar, será que vai dar certo? Será que vai dar ruim? E, então, só saiba que, independente do que você tenha, essa possibilidade de dar certo ou ruim, ela está aí para todas as pessoas. Segunda pergunta: como é o psicodrama? Então vamos lá. Eu vou explicar brevemente, né? Porque o psicodrama ele é bem aberto, bem dinâmico, tem bastante passos que envolve o processo do psicodrama. Então eu vou explicar de forma básica por cima. O psicodrama ele é um método, uma abordagem, pode-se dizer assim, um método assim como qualquer outra abordagem, método, porém não é tão conhecida ou falada sobre. Algumas pessoas têm um pouco de receio, tanto quem é da própria psicologia, quanto talvez quem seja de fora, ou às vezes simplesmente não conhece mesmo. E o psicodrama, ele vem a partir da ação de um teatro espontâneo, onde você possa viver aquilo que te magoa, que te incomoda, que te causa algum sofrimento, que você vai até a terapia para levar isso adiante. E essa atuação e esse processo onde você externaliza isso, ele condiz, fala, conversa tanto com questões internas questões internas suas, do seu ambiente interno, do, de você com você, do seu tipo, da sua personalidade, do seu jeito, da forma que você aprendeu, e conversa também com questões externas e sociais e que outras pessoas também passam pela mesma questão que você. Então, é uma abordagem que pode desde trabalhar você sozinha ou você em grupo, onde outras pessoas também vão se identificar com aquilo que você passou, com aquilo que você sente, então você vai se sentir mais acolhida. Ela pode ser aplicada em qualquer ambiente, não somente, por exemplo, em terapia ou um grupo psicoterapêutico. Ela pode ser aplicada numa empresa, por exemplo, para tentar resolver algum conflito de áreas. Ela pode ser aplicada num hospital com uma equipe multidisciplinar que não está sabendo, não está conseguindo lidar muito bem os problemas ali do dia a dia. Então, ela é uma atitude, um método que pode ser aplicado não só voltado para psicoterapia mesmo, para o processo psicológico. Ele pode ser aplicado também para resolver alguns certos problemas em outros ambientes. E é muito importante essa questão do integrar o indivíduo com ele mesmo, mas também com uma coletividade, com questões externas, com questões sociais dessa pessoa e de uma forma a interagir com outras pessoas mesmo. Porque, como eu falei, o psicodrama pode ser um ato onde tem outras pessoas ali participando junto com você. E é uma comunicação nessa terapia, nesse processo, é uma comunicação não só verbal, como ela é bastante corporal, porque de fato você vai expressar, você vai agir, você vai mostrar como que foi aquilo, como que é aquilo, como que você pensa que vai ser aquilo, então não fica só nas palavras. Então ela é bem construída nesse sentido de tentar pegar o máximo, o máximo, a maior
pegar a amplitude da pessoa de uma forma completa, entender ela e que ela possa se expressar não somente com as palavras, mas com o corpo e com os gestos e com tudo aquilo que envolve quando ela está ali no centro do palco, digamos assim, sendo a atenção, onde o foco é ela, onde vai ser o momento dela dizer, externalizar aquilo que ela está sentindo. E ali é um espaço onde ela pode criar a própria história dela. Então, se a pessoa vai trazer um momento da fase da vida dela em que não foi bom por determinado motivo, a partir dali ela vai poder encenar e criar e vivenciar outras formas como ela poderia ter evitado aquilo, ou como aquilo poderia ser diferente, ou como ela pode, na verdade, daqui para frente fazer uma nova história e agir de uma outra forma e ser e entender outros meios para além daquele que aconteceu com ela e que magoou aquela pessoa. Então, o psicodrama ele é tido num palco, é como se fosse um teatro mesmo, não é como se fosse, né? É como se fosse, mas não é no sentido de, de você estar indo assistir uma peça com uma história pré-definida, porque cada pessoa ali vai ter uma história, vai contar a sua história, vai demonstrar aquilo que sente, então não é uma história definida. Então ela precisa, se for em grupo, de um espaço amplo, se possível um palco, se não que tenha um espaço amplo e onde tenha um centro onde tudo vai acontecer, enquanto as outras pessoas vão poder assistir, ser chamadas para participar da história junto com aquela pessoa, ou inverter depois essa quem tá ali no público que vai ser quem vai poder narrar a sua história, ou as pessoas vão para poder se identificar, para poder entender questões, enquanto essas pessoas ainda não estão preparadas para falar daquilo que elas querem, elas podem estar ali prestando atenção e vendo outras perspectivas de vida além da dela. E então tem o o protagonista, o indivíduo, que é aquela pessoa que vai iniciar, que vai emanar, que vai dizer o que está acontecendo, e ela vai começar a direcionar a ação dela, vai começar a explicar e a dizer e a agir, a interagir, a mostrar aquilo que ela está sentindo. E tem a coordenadora, a psicóloga, com outras psicólogas que serão psicólogos com outras profissionais que serão o ego auxiliar dessa pessoa em específico que está ali no centro, demandando questões e saindo questões e gesticulando e mostrando aquilo que está acontecendo com ela. Então, esses egos auxiliares vai poder simbolizar, atuar, simbolizar, acho que seria talvez a melhor palavra, as pessoas que estão dentro do conflito daquela pessoa. Então, por exemplo, se a pessoa que está no centro, que é a protagonista, está dizendo que tem um conflito com a mãe, então a ego auxiliar vai entrar nesse papel de mãe dela. Mas em outros momentos, esse ego auxiliar vai fingir ser a própria pessoa. E nisso, ela fingindo ser a própria pessoa, ela vai falar coisas e vai agir de uma forma que às vezes a protagonista de fato nunca pensou em agir, nunca pensou em falar, nunca pensou em tomar determinadas atitudes. Ou quando esse ego auxiliar imita outras pessoas da família dela ou da família, das pessoas que ela trouxer ali pro momento, pode ser que ela tenha uma visão de alguém externa, não é só aquela visão que ela acha daquela pessoa, é uma possível visão do que aquela outra pessoa sente, do que aquela outra pessoa pensa, ou do que ela gostaria que aquela pessoa fizesse ou dissesse para ela. Então ali se cria novas oportunidades, novas experiências, atitudes e falas e atos e ações que nunca se passaram na cabeça daquela pessoa. Então é um local que demanda bastante psicológico, porque é um espaço onde o sofrimento ele de fato vem à tona. Então não é apenas aquele sofrimento que às vezes num ambiente terapêutico mais tradicional, digamos assim, o máximo, mas não invalidando o choro dessa pessoa, mas que o máximo que pode acontecer seja a pessoa chorar,
ali nesse espaço, nesse espaço psicoterapêutico do psicodrama, o chorar vai ser uma das funções que o psicodrama vai permitir que a emoção venha e emerja e saia para fora. O chorar vai ser uma das possibilidades que ela vai poder ter de demonstrar aquilo que ela está sentindo, de vivenciar aquilo que ela passou e de uma forma espontânea, que o psicodrama também está ligado muito a isso, de uma forma espontânea, para deixar que aquilo venha de uma forma espontânea mesmo, sem medo, sem barras, sem que tenha algo que não deixe você falar daquilo, que não tenha algo que bloqueie você de deixar aquilo vir e deixar fluir, e vamos ver no que vai dar, vamos ver o que acontece, vamos ver o que você tem para trazer que está guardado aí dentro de você. Então, e quando o ser humano está nessa forma espontânea, é onde a gente consegue ver o ser humano da forma que ele é, da forma que a pessoa é, sem nada que barre ela ou que faça com que ela fique com medo de te falar ou de demonstrar aquilo que está sentindo, porque o que ela está sentindo está ali, presente, naquele exato momento, naquele palco ali para você. Então, é uma abordagem que eu acho maravilhosa e eu pretendo futuramente fazer uma especialização. Pode ser que talvez eu fazendo eu perceba que não é aquilo que eu queira, mas desde quando eu estou na faculdade que eu tive a primeira contato com ela, é uma abordagem que me chama muita atenção. E também porque eu gosto bastante dessa questão do teatro, de você poder usar outras formas que além da fala para demonstrar aquilo que você está sentindo, porque às vezes falar é tão difícil, mas demonstrar às vezes é um pouco mais fácil. Então, um pouquinho sobre o psicodrama é isso. Terceira e última, que não é bem uma pergunta, é mais um comentário para pergunta, que é: psicólogo para mim é só uma parada para ir trocar ideia, trocar uma ideia. Na minha visão leiga de quem não entende nada. Então vamos lá. Opa, foi sem querer, coloquei a mão na tela. Então vamos lá. Esse trocar uma ideia, pensando no sentido de que você vai ir à psicoterapia para conversar com alguém, trocar uma ideia às vezes a respeito de algo que você está confuso, está com dúvida, não sabe o que fazer, pensando assim nesse sentido, sim. Mas não é algo que é somente isso. A psicoterapia ela é algo muito mais profunda, porque você vai contar da sua vida. E não é contar da sua vida da boca para fora, ou às vezes da forma como você conversa com a sua amiga ou com o seu amigo. É um contar da sua vida de um jeito totalmente diferente. É um contar da sua vida onde nós, psicólogas e psicólogos, fazemos uma análise a respeito do que você está dizendo. Nós estudamos para isso, nós nos especializamos ainda depois da formação, a gente ainda se especializa, faz pós, faz algum curso, a gente lê bastante, e a gente tem a nossa supervisão, nós mesmos passamos por terapia, então, porque a gente, além da gente precisar, assim como qualquer outra pessoa, a gente recebe muita demanda de muitas questões, então é muito importante que a gente esteja bem também para poder cuidar de uma outra pessoa. Então, se, se você considera trocar uma ideia nesse sentido de você vai lá, você vai falar, você vai trocar de fato uma ideia, bater um papo, digamos assim. Pode ser que nas primeiras sessões, ali onde você está conhecendo, onde a psicóloga vai estar te conhecendo, vai fazer umas perguntas, tem essa impressão de que esteja trocando uma ideia, ou quem vai para tirar alguma dúvida, ou vai para conhecer mesmo, mas é algo muito mais profundo. É um espaço onde você trata de questões que você às vezes nunca falou para ninguém, ou que você fala para alguém e esse alguém te fala coisas que não tem nada a ver, coisas absurdas referente ao que você está dizendo. Até porque não tem justamente a nossa profissão. Então ela vai te responder da forma dela, né? Então é um espaço muito sigiloso, um espaço muito único, porque
a experiência de cada pessoa que passa na terapia, ela é única, então a sua experiência vai ser única, vai ser de um jeito, a experiência da outra pessoa que vai e faz terapia, aquele momento ali dela é único e é uma experiência dela, onde ela vai ver os resultados, onde ela vai se sentir melhor, onde ela vai poder expor aquilo que ela sente sem julgamentos. Então, pensando assim, é um espaço para se trocar uma ideia, mas não no sentido chulo da palavra, ou no do sentido ralé, no sentido de, ai, vou lá para, né, sabe? Não é necessariamente nesse sentido. Então, a gente precisa levar a sério e respeitar a nossa profissão, porque infelizmente muitas pessoas que não são psicólogas e psicólogos estão falando e atuando e agindo como se fosse da nossa área, da área da saúde, falando coisas absurdas ou dando essa falsa impressão de que tem esse direito, essa noção, e muitas pessoas seguem esses tipos de pessoas e, e não tem um respaldo ou uma forma correta de aquilo que às vezes a pessoa está falando não é bem daquele jeito. Então, a gente poder prezar e se orgulhar da nossa profissão, ela é muito importante. Então, é isso. Foram essas algumas das perguntas. Na próxima terça-feira tem mais, eu abro a enquete de novo, então se vocês quiserem participar lá na próxima segunda, é isso. Obrigada para quem participou, para quem viu o vídeo, ouviu, enfim, é isso e até mais.